Louvado seja o nome do Senhor, amém? Obrigada, Jesus, pela sua morte, pela sua obediência até o fim, pelo seu amor derramado naquele grande dia que nos trouxe vida e a eternidade ao nosso coração. Aleluia, amém? Louvado seja o Senhor. Paz seja convosco, queridos. Podeis nos assentar neste momento. Nós estaremos aqui ministrando. Obrigada, Ministério de Louvor. Louvado seja Deus. Oh, Santo Deus, Tu és fiel. Está no lugar certo, amém. Então, seguindo aquilo que a pastora colocou nesses dias, nesses cultos, de nós estarmos aqui conversando e nos alimentando, dessa beleza que é o Salmo de número 91. Como é glorioso o Senhor, como é soberano, como testemunho do poder e da glória de Deus durante todos os tempos, de filhos que viveram essa realidade, que escreveram, que viveram neste contexto e que hoje nós também podemos viver essa bênção e esse grande poder do Senhor, da sua graça, da sua proteção sobre a nossa vida. Então eu vou ler ali desde o começo, mas eu vou me atentar no versículo 9 e 10, mas eu quero ler com vocês desde ali do início, que diz assim: do 1 em diante: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, e o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. E a sua verdade proteção e escudo. Você não terá medo nem terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. E agora onde eu quero ministrar nessa noite. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Você coloca para mim lá na NVI, fazendo favor, irmão. Enquanto isso, o 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo do Senhor, o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Até aqui. Se você fizer do Altíssimo, aleluia, o seu refúgio, a sua segurança. É poderoso esse Salmos, verdadeiramente. E a gente pode entender que ele não é apenas um testemunho de alguém que estava vivendo em uma situação difícil, mas ele é também um convite. E eu quero que hoje você grave isso no seu coração. O nosso Deus, o nosso Senhor, está nos fazendo um convite para nós podermos nos deliciarmos de toda essa palavra, de toda essa promessa que Ele faz para aquele que o temem, para aquele que o ama. Esse é uma promessa para os filhos. Essa é uma promessa do nosso Deus soberano para nós, para o nosso coração, para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha alegria, mesmo em momentos tão difíceis e pesarosos, cansativos talvez, desesperadores, momentos de tristeza profunda. Não importa, o nosso Deus vem fazer um convite ao meu coração e ao teu coração. Faça de mim o seu refúgio. Faça de mim. É o Senhor falando: olhe para mim.
Não olhe para as circunstâncias externas. Aqui, se a gente for contextualizar, talvez tenha sido Moisés quem tenha escrito realmente este Salmos. Mas se nós contextualizando este salmo para aquele período lá do Oriente, antigo, da onde eles viviam, esses povos viviam lá no deserto, então vamos supor que ele está lá com todo aquele milhões dos israelitas que foram então libertos do Egito, e ele tendo que conduzir este povo ao deserto, trazendo a nossa memória, entendendo que isso não era uma coisa fácil, porque eles estavam lá no deserto, então eles viviam muitas ameaças externas. Primeiro porque eles não conheciam tão bem o lugar aonde eles iriam, a terra prometida, o caminho que ali seria feito. Tanto é que Moisés, se eu não me engano, pede até para que o sogro dele vá junto, porque conhecia melhor do que ele mesmo. Então, seriam momentos extremamente desafiadores. Eles sabiam que naquele lugar era um lugar inóspito, hostil, perigoso, com vários animais selvagens, bestas perigosas, animais, répteis venenosos. São essas questões, parece para hoje nós tão distante, porque não está aqui na rua, mas para eles era uma realidade. Então o Senhor estava colocando uma proteção para eles, dizendo: não tenham medo de seguir este caminho, de seguir adiante aquilo que eu prometi, porque eu sou a segurança de vocês. Fora que eles teriam que enfrentar vários povos, eles teriam que ali estar preparados a qualquer instante, seja à noite, madrugada, à tarde, pela manhã, de serem atacados por inimigos que queriam ou os seus bens, os seus rebanhos, o levar a sua família, ou até mesmo como nação. Era algo constante, era uma ameaça externa constante que eles viviam enquanto caminhavam naquele deserto, que é mais ou menos o contexto disso aqui. Não seria algo fácil, muito pelo contrário, aos olhos humanos impossível, Quase 3 milhões de pessoas, mais ou menos, eram 600 mil homens contados, fora mulheres, crianças e idosos, e os sacerdotes. Então eram milhares e milhares de pessoas no meio do deserto, sem nenhum exército, sem nenhuma proteção àquilo que poderia acontecer. Mas o Senhor traz ânimo e esperança a este povo, dizendo dessa forma: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio. Altíssimo é o Deus, Altíssimo é El Elyon. Ele está falando assim: se vocês não olharem para essas circunstâncias, mas orar para o alto, aquele que habita no trono poderoso, que é todo poderoso, que é o Rei, que está acima de tudo, de todas as coisas, de toda e qualquer circunstância, de todo e qualquer problema, olhem para mim. Olhe para a minha realidade, olhe para quem eu sou e para o que eu estou fazendo de vocês. Eu tirei do Egito, fiz uma promessa e vou cumprir. Hoje o Senhor está me chamando e te chamando a este convite poderoso que pode mudar a história da nossa vida, da nossa família, em nome de Jesus, da nossa igreja. Se nós olharmos para o Altíssimo e não para as circunstâncias, porque a gente sabe que este mundo jaz do maligno. Adão, quando pecou, representando toda a humanidade, trouxe uma brecha, trouxe uma legalidade para que Satanás agisse neste lugar com doenças, com tragédias, com guerras, com coisas tenebrosas, com a morte. E tudo isso era uma realidade lá e era uma realidade aqui. Mas o Senhor está olhando para nós e dizendo: se vocês
vocês fizerem de mim, somente de mim, a segurança, vocês vão chegar até o objetivo final, que é a minha promessa. O Senhor, Ele é fiel para cumprir. Ele é poderoso para cumprir. Ele tem toda a força, nada pode. O diabo, Deus, gente, eu quero falar uma coisa para vocês, que às vezes a gente ouve neste mundo, aqui há uma batalha entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Deus não tem batalha, Ele é o vencedor. Ele já destruiu o nosso inimigo. Nós não temos o que temer. Nós não seremos destruídos se nós fizermos dele a nossa segurança. É uma reciprocidade, algo recíproco. Se eu coloco a minha esperança, se eu entrego a minha vida, se eu coloco no Senhor todo o meu socorro, a minha esperança, se eu deposito nele, ele vem com seu cuidado, com sua segurança, para fazer cumprir aquilo que ele mesmo prometeu a nós. Aleluia. É algo poderoso isso, esse salmo é a essência da fé bíblica, da nossa fé. Daquilo por qual nós estamos vindo aqui todos esses dias, adorando a Deus, cultuando ao Senhor, é a base da nossa fé. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio. É por isso que você vence o frio, vence a chuva, vence o calor, vence as estações e está reunido com o povo de Cristo. O seu irmão ao seu lado estará contigo vencendo na eternidade, amém? Olhe para o seu irmão e diga: não desista. O Senhor está fazendo um convite a você. Não deixe o seu coração se perder no medo, na desesperança, na insegurança, no pecado, na destruição da sua vida. Não deixe o diabo dominar a sua mente, o seu coração novamente. O Senhor está falando para pessoas aqui: você conhece o pecado, você conhece a lama, você conhece a destruição. Não volte para lá. Olhe para o Senhor, o autor e consumador da sua fé, que quer te salvar e te limpar, que quer fazer de você puro, santo, para que você conquiste, para que você chegue aonde Ele sonhou. Sabe, nós vemos para o Senhor Jesus muitas vezes, porque a gente quer viver nossos sonhos. Não é verdade? Eu também. Eu também fiz assim, eu vim para Jesus, estava sofrendo sozinha, abatida, cansada, traída, tantas coisas. Queria vir para Jesus, ser curada, ser transformada, mas eu queria que Ele realizasse o meu sonho, eu queria que Ele realizasse os meus desejos, eu queria que Ele vingasse as pessoas que me traíram, que me injustiçaram. Essa é a verdade. Porque a gente vem para Jesus, a gente traz uma carga emocional, um peso do pecado, uma opressão do inimigo, uma cegueira espiritual que Ele coloca em nós, que agora nós queremos uma vingança gospel. Mas o Senhor está falando que Ele está trazendo você para fazer uma obra regeneradora, para transformar a sua história, para que você viva o plano dEle na sua vida. O plano dEle é melhor. O plano dele é maior. O plano dele traz felicidade completa, não vai trazer peso e angústia ao seu coração. O plano dele não te afasta dele. Sabe o que é viver esse refúgio e esse abrigo? É viver isso de nós mesmos. É viver isso do diabo que está lá fora, tentando nos destruir a nossa vida, os planos de Deus para nós. É a segurança de que os filhos de Deus serão cuidados. Preste atenção, é convite para os filhos. Não é para aqueles que são só simpatizantes do Evangelho. Para aqueles que têm a Bíblia aberta no Salmo 90 lá na casa, mas que não significa nada, 91 lá na casa, mas que não significa nada.
é para os filhos. E então ele faz isso para nos proteger das investidas do inimigo, porque o inimigo, sim, ele tem o seu poder, ele tem seu conhecimento. Nós, a nossa força humana, a gente não pode contra ele. Mas no poder do Altíssimo nós resistimos e ele fugirá de nós, por causa do poder de Deus que habita em nós. Então ele nos protege das hostes do inferno, mas às vezes ele tem que proteger a gente da gente mesmo. De querer viver o nosso egoísmo, o nosso plano, a nossa vontade, o nosso querer. Meu Deus, pastor, eu faço campanha porque eu quero isso, eu quero aquilo, mas faça campanha para você descobrir o que Deus quer. Aí depois você faz campanha para você perseverar naquilo que Deus quer. Você faz campanha para que o seu coração se alegre no Senhor, se deleite na presença dEle, porque daí então, aí, Ele pode satisfazer o desejo do seu coração. Mas tem um caminho muito grande para chegar ali, que é amor, que é entrega, que é dizer sim para esse convite, que é dizer não para o diabo, para as coisas do mundo, para o pecado, para a destruição, para aquilo que é fácil, para o oba-oba, para viver o amor de Deus sobre a sua vida. E viver o plano de Deus para a sua vida é maravilhoso. Eu sempre conto que quando eu me converti, sempre eu tenho que me expor, né, Senhor? O sonho da minha vida era casar mesmo, ter filho. E sempre sonhei com um filho, gente. E o Cristo, um filho, Cristo. Mas se não quis mais, não, eu sempre sonhei com um menino. Se Deus quisesse me dar mais, Ele teria me dado, né? Mas, então, a gente tem um padrão, a gente vem com coisas do mundo, achando que Deus vai fazer com aquilo que a gente quer, com a pessoa que a gente quer, e dá-lhe campanha, dá-lhe isso, e dá-lhe aquilo. Até que o Senhor olhou para mim e falou: quando é que você vai viver a minha bênção? Quando é que você vai viver aquilo que eu tenho para você? O Senhor, Ele une propósitos. Ele une história, Ele une pessoas que vão amar ao Senhor e servir ao Deus Todo-Poderoso. E Ele falou assim: eu vou te dar um pastor. Aleluia. Deus é fiel. Quando a gente entrega o tudo, deixa o tudo, Ele coloca o dele que nos surpreende, que é glorioso, que é poderoso. Amém? Então ali Ele vai dar vários exemplos de coisas terríveis que podia acontecer lá, né? Ele vai falar desde o capítulo, do versículo 3, do laço do passarinheiro, da peste mortal, do pavor da noite, da flecha que voa de dia, da peste que move sorrateiramente, da praga que devasta ao meio-dia. Isso era o cotidiano deles. Lá no deserto, era a história deles. Eles podiam a qualquer momento pisar numa cobra, ser picado e morrer. Pronto, acabou, porque no deserto surgem esses répteis venenosos. Eles podiam a qualquer minuto ser atacados por povos que estavam naquela região, porque eles tinham muitos rebanhos, tinham muita prosperidade. Podiam levar as suas mulheres, que existiam muitos desses vândalos, pessoas terríveis que capturavam mulheres e levavam como escrava. Essa era a realidade deles. E a nossa realidade pode não ser essas guerras dessa forma, mas pode ser a nossa insegurança, pode ser o nosso próprio desejo, como a gente já falou, amém? Então o Senhor nos chama para viver essa realidade. E contextualizando para nós, nos nossos dias, esse salmo, ele sempre vai ecoar todo o Antigo Testamento, todas as escrituras do Senhor do Antigo Testamento vai ecoar, vai apontar para Jesus Cristo. Vai apontar para a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Porque é em Jesus Cristo que nós temos a nossa segurança, o nosso poder. Essa obra, ela é tão completa que a gente vê a trindade de Deus trabalhando, a trindade, né, trabalhando em nosso favor. É o Pai que nos faz filho, que nos resgata. É o Pai que nos ama e traz sua paternidade, nossa identidade de filho. É Jesus,
o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso advogado fiel, que está pelejando por nós, aleluia. É o Espírito Santo de Deus que move em nós, que regenera a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, nos purificando para nós vivermos essa jornada de fé até concluir aquilo que Deus tem. Pai, Filho, Espírito Santo ecoam nesse Salmo 91 dizendo: eu os protejo, eu os guardo, porque eu os amo. Aleluia. A cada dia o Senhor nos convida para ver essa intimidade, para viver essa realidade, para não vivermos só de quartas, de domingos ou de células, mas de viver diariamente o poder da paternidade, a glória de ser resgatado, de ser amado poderosamente por Jesus e o poder do Espírito Santo que fala conosco todos os dias. Hoje Ele ministrou o seu coração, hoje Ele quis falar contigo, hoje Ele quis e Ele te protegeu hoje, Ele ministrou na sua alma, mas nós escutamos. Precisamos parar para viver essa bênção do Salmo 91. Precisamos às vezes nos desligar para viver essa proteção, essa paternidade que traz esse socorro e que não nos é somente para este tempo agora, não é só para resolver problemas de uma cura, de restauração, de sonhos, de milagres, dívidas, não. O Senhor quer uma obra completa, que nós sejamos plenos aqui, mas para que a gente possa chegar à eternidade e viver com Ele, que esse é o plano, o sonho dele maior para mim e para você, e nada, nem o diabo vai nos tirar dessa realidade. Você é mais que vencedor, aleluia. Então o Senhor, isso é entregar a nossa vida à soberania e ao poder de Deus. Viver essa proteção, lá em 2 Tessalonicenses 3:3, diz assim: mas o Senhor é fiel, nos guardará do maligno. Olha que promessa, guarde isso, marque isso, 1 Tessalonicenses 3:3. Mas o Senhor é fiel e nos guardará do maligno. Não precisamos temer, o Senhor nos guarda. O diabo não pode apontar para você e dizendo quem você é. Somente o Senhor pode apontar para você e dizer: Ele é meu filho, nele você não toca. Essa é a segurança, Ele nos guarda do maligno. Lá em 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses e 2 Timóteo 4:18 vai dizer: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Glória a Deus! Você vai morar na Nova Jerusalém. Posso ouvir um glória a Deus? A esperança. Assim como talvez Moisés tenha falado aqui, não se preocupe, o Deus está nos trazendo esse refúgio, essa proteção, porque nós vamos chegar na terra prometida. Aqui o Senhor está falando para mim e para você: não se preocupe, nenhuma hoste do inferno vai te tocar, nada vai te tirar, nada vai oprimir mais você. Você vai chegar na Nova Jerusalém e cumprir todos os sonhos de Deus para a sua vida. Aleluia. Esse é o grande poder de Deus. Isso tudo vem da nossa segurança em Cristo Jesus. É o Senhor Jesus hoje que continua a nos guardar e nos proteger. E é Ele que nos trouxe o poderoso Consolador, o Espírito Santo, que move a nossa mente, os nossos olhos, para entender a verdade e a vontade do Pai. Sabe, eu costumo fazer essa oração ao Senhor, ao Espírito Santo. Eu amo falar com o Espírito Santo. Já tive tantas experiências maravilhosas com Ele ministrando ao meu coração.
E eu uso muito lá do apóstolo João, quando Jesus diz que o Espírito Santo fala de Jesus, ele revela tudo do Senhor para os nossos corações. Então eu oro: Senhor Espírito Santo, revela o coração do Pai para mim. Eu estou hoje em angústia, eu estou hoje preocupada, eu estou hoje colocando diante do Senhor. Revela o coração do Pai, fala o que Ele tem para mim, traz a segurança. Então, de repente, meu lar é tomado da alegria, do poder, da presença do próprio Senhor, que às vezes eu caio no chão, fecho os meus olhos e digo: Senhor, eu tenho medo, porque se eu abrir os meus olhos, eu sei que eu vou te ver, porque eu sei que o Senhor está aqui por mim e pela minha família. São essas experiências que o Senhor dá, não só para os líderes ou aqueles que são mais antigos, que têm mais fé. Não, porque eu vou procurar a irmã tal, porque Deus fala com ela. Não, o Senhor está falando: eu quero falar face a face com você. Isso é proteção, isso é segurança, porque ali Ele vai te discernir, te orientar, te fazer entender, curar seu coração, consolar, tirar as suas dúvidas. Sabe, às vezes eu também olho para o Senhor e eu falo: Senhor, eu não sei porque isso aconteceu, não sei por causa dessa tragédia, eu não entendo este câncer, eu não entendo, mas a única coisa que eu entendo é que Tu és soberano e tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, que creem, que são deles, que pertencem a Ele. Isso é mais uma vez um Salmo 91 ecoando, dizendo: tudo coopera para o seu bem, tudo seja estabelecido para que você seja fiel, regenerado, cuidado, amparado. Deus não te abandona nenhum momento. Deus não dorme, Deus não descansa, Deus cuida, caminha com você e te convida a você caminhar com Ele hoje, todo instante da sua vida. Não ande mais sozinho, não ande mais sozinha, não ande mais preocupado sozinho, ansioso sozinho, não consegue dormir, não descansa. Se você está acordado, olhe para Ele e fala: Pai, eu estou aqui angustiada, angustiado, vem em meu favor. Ele vem, Ele cuida, Ele fala, Ele transforma, Ele move as águas em nosso favor. Nós precisamos cultivar essa segurança, essa fé. Sabe, muitas vezes nós seremos ainda provados, não porque Deus não sabe o que nós vamos fazer, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas, mas é para mostrar ao nosso coração como nós estamos, para mostrar para a nossa vida, para a nossa consciência, como nós estamos. Queridos, nós precisamos amadurecer, isso é uma coisa que Deus tem ministrado ao meu coração poderosamente. Esses dias, essa segurança de que Ele é conosco, de que Ele é nosso escudo, nosso refúgio, a nossa proteção. Porque muitas vezes a gente quer sentir o frio na barriga, a gente quer sentir os arrepios, aqueles moveres que às vezes é mais emocional, é pura dopamina e adrenalina do que a própria unção, mas nós nem vamos entrar nesse sentido. Mas às vezes nós queremos viver uma coisa, uma emoção, e eu quero dizer para você que Deus não é emoção, Ele é o poder, Ele é o fato, Ele está com você, mesmo que você não sinta. Sabia? Mesmo que você esteja distante, que você esteja despercebido, Ele está com você. Você não precisa de uma emoção, de um arrepio. Você precisa ter uma convicção na sua alma: Deus é comigo. Isso não vai me destruir. Isso não vai me tirar da presença de Deus. Isso não vai acabar com a minha família. Esse problema, essa situação, seja financeira, seja qual for, não vai destruir a sua história. Deus está movendo. Ele é Jeová Jiré. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele cumpre. Ele cuida dos seus. O que Ele quer é que você seja quebrantado no seu espírito, no seu coração, para você que entender que você pertence a Ele.
Diga: eu pertenço a Ele. Eu pertenço ao meu Pai Celestial. Diga isso ao coração. Mais uma vez, feche os seus olhos. Diga isso para você mesmo. Eu pertenço a Deus. Eu tenho um dono. O meu dono morreu por mim na cruz do Calvário. O meu dono me ama. O meu dono não me abandona. O meu dono não me deixa. Aleluia. E é isso que é a proteção do Senhor. É isso que significa o escudo. É ataques externos, é ataque malignos, é levantes, é o nosso coração, a nossa própria emoção, é o pecado. Mas Ele quer nos proteger de tudo isso, quando a gente entender que Ele é o nosso tudo. É o Salmos 23 também, né? O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Por quê? Porque Ele é o meu pastor e nele eu tenho tudo. Jesus, eu tenho tudo que eu preciso. Não significa que você vai ter tudo palpável. Significa que você tem tudo que você precisa para você viver nele. Tudo. Não vai te faltar nada. Ele é o seu tudo, Ele é o meu tudo. Ele é o tudo da sua casa. Ele é o tudo da sua casa. Não vai te faltar nada. Mais uma vez, Ele é o tudo da sua casa. Então diga: não vai me faltar nada. Aleluia. Deus é fiel. Sabe, eu queria fazer uma aplicação com uma passagem muito... Se puder colocar para mim lá em Mateus 11, 28 ao 30. Na NVI também. Porque isso ecoa aqui. Às vezes a gente não entende. Nós não passamos as guerras como eles passavam, apesar de hoje existirem muitas guerras, infelizmente, como os irmãos na Ucrânia, os irmãos em Israel, tanto, né, na Palestina, em todos, né, no mundo inteiro, graças a Deus, há filhos e servos de Deus. Mas talvez não seja essa a nossa realidade, mas às vezes nós estamos cansados. O Espírito Santo falava de corações angustiados, cansados. Ah, Senhor, eu caminho há tanto tempo na igreja, caminho há tanto tempo com o Senhor e estou tão cansado, estou tão abatido. Eu sei que talvez muitos, até líderes, não têm coragem de falar isso, mas você precisa ter coragem de confessar isso ao Pai. Confessar isso a Jesus. Eu estou cansado. Eu preciso de descanso, eu preciso de socorro. E Jesus vem com ecoar esse Salmo 91 lá em Mateus 11, 28, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Aleluia. Tem pai de família aqui cansado, que às vezes, financeiramente, às vezes a opressão, às vezes o cansaço, as dificuldades da vida, aqueles que são autônomos, aqueles que têm seus empregos CLT, às vezes não dá um cansaço de trabalhar e parece que as coisas não rendem. Mãe de famílias, às vezes não tem isso, mas o Senhor está dizendo que Ele é o seu descanso. E a provisão vem sobre o seu lar, não vai faltar, queridos, em nome de Jesus, amém? Ele diz no 29, 11, 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Entregue o seu jugo, entregue o peso, entregue a dor, entregue o medo, entregue a insegurança, entregue as dívidas, entregue tudo nas mãos do Senhor e pegue aquele jugo que é dele, que é suave, que é amor, que é proteção, que é guarda, que é segurança, que é dizendo: filho, se acalme, se aprume, se endireite, gaste menos, coma bem, cuide da sua saúde, amém? Tudo isso também é a proteção e é descanso do Senhor na nossa vida. Cuidado com o que você fala, cuidado com quem você abre o seu coração também. Na dúvida, abre para o Senhor somente. Mas Ele vai dar descanso para a sua alma. 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Aleluia, a cruz do Senhor nos garante essa segurança, esse amor e esse cuidado nessa noite. Em nome de Jesus. É sobre isso que o Senhor queria ministrar e falar ao nosso coração. Dessa segurança, dessa esperança. Não é o fim. Não veio para destruir. E Deus vai cuidar de você, para que você chegue até a promessa que Ele tem para a sua vida, amém? Vamos nos colocar de pé neste momento. Vamos orar. Espírito Santo de Deus. Comece a orar ao Senhor. Comece a entregar tudo para Ele novamente. Se hoje é dia de entregar pela primeira vez, entregue pela primeira vez. Se hoje é necessário entregar pela 100ª vez o seu coração, a sua esperança, as suas dores, entregue. Feche os seus olhos, não se preocupe com o movimento. Comece a entregar a Ele tudo. Comece a entregar a Ele. O Senhor te fez um convite hoje e diz: olhe para mim, se você fizer de mim o seu Altíssimo, a sua segurança, o seu refúgio, o seu escudo, a sua proteção. Se você fizer de mim o seu amor maior, mais verdadeiro. Se você fizer de mim a única esperança, a sua alegria. Meu filho, você vai viver coisas maravilhosas no Senhor. Entregue os filhos. Entregue o esposo, entregue a esposa, entregue o casamento, entregue os sonhos, os seus sonhos, entregue os anseios. Agora é o momento, Ele está aqui, há uma promessa de que Ele estaria conosco todos os dias, Ele é com você agora. A preocupação de amanhã, dos boletos, do exame, do resultado do exame, seja o que for agora, nós entregamos a Ti, Senhor, e Te convidamos e respondemos a esse chamado. Diga: eu respondo a esse chamado, Senhor. Eu respondo, Senhor, a Ti. Entregando meu coração, meu espírito, entregando tudo em nome de Jesus. O Senhor quer virar chaves aqui, o Senhor quer mudar vidas aqui, o Senhor quer dar estratégias aqui. Não importa quanto tempo você tenha de fé, importa que a sua fé seja genuína nele, somente nele. Espírito Santo de Deus, meu Pai, eu apresento cada um, Senhor. Digno da minha vida, Tu és. Entregue, Ele é o digno, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, você pertence a Ele. Você pertence a Ele. Não se distraia. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra que Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você vai construir a sua esperança, a sua vida nele. Declare, continua falando com Ele. Oh, Santo, eu vou construir. Declare isso. Minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou Declare, Ele é a tua segurança, Ele é a tua base. Você não será abalado dessa proteção deste Rei, deste Senhor. Eu vou Construa, fala pra
construir em Ti. Em Ti, somente em Ti. Eu não vou colocar minhas emoções em outra coisa, em outra pessoa. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os olhos dos Teus filhos e das Suas filhas. Em nome de Jesus. Aleluia. O meu coração, do amor que faz mudar o mundo. O Senhor quer encher o seu coração dessa verdade que vai mudar o seu mundo, a sua visão, os seus sentimentos, as suas emoções, a sua história, a sua família. Ele quer mudar o seu mundo. E hoje você fez uma aliança com Ele. Eu vejo o Senhor dizendo que vai cumprir muitas promessas aqui que estão chegando. Aguenta mais um pouco, ser fiel, caminha nessa promessa mais um pouco. Em nome de Jesus, há uma aliança eterna que não será destruída por causa dessa proteção do Senhor. Amém? Aleluia! Quem pode aplaudir e agradecer ao Senhor por essa palavra fiel, dizendo obrigado, obrigado, Jesus, obrigado pela sua fidelidade. Construa nele. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Você não será abalado. Diga, eu não serei abalado, porque firmado estou no meu Senhor. Amém? No meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar o pastor Davi. Você manda. Aplauda ao Senhor mais forte, amém? Glória a Deus. Quantos são gratos? Quantos são gratos? Levante a sua mão e fala, eu sou grato a tudo aquilo que Deus coloca na minha vida. Aleluia. Você pode se sentar só mais um minutinho, que a gente já vai encerrar. Queria passar aqui alguns avisos. Tem aí, Renan, do jiu-jitsu? Tem ou não? Irmãos, irmãs, toda sexta-feira aqui nós temos o projeto do jiu-jitsu. A partir dos 10 anos de idade, nós conseguimos um professor e uma professora. Dá um glória a Deus aí, glória a Deus. E o professor, mestre Gildo, ele tem mais de 20 anos de experiência. E foi uma coisa muito, muito legal e sobrenatural até, porque quando nós ficamos uma semana sem um professor, eu fiquei muito preocupado. Porque como é um projeto voluntário, você achar um professor, né, que não vai cobrar, que vai fazer o projeto sem vir cobrar, né, é bem difícil. E ele logo de início, ele falou, Davi, eu senti de Deus que eu vou abençoar a igreja, eu vou abençoar a ONG, porque esse projeto é um projeto que tem um braço da igreja, mas ele é um projeto da ONG, ele é um projeto do Instituto Construindo Novos Valores, né? Então, toda sexta-feira, às 20 horas, né, traga o seu filho ou sua filha, né? Você vai ser bem recebido, vai ser bem instruído. Até a pastora brinca aqui que você vai apanhar um pouquinho, mas é mentira, gente. Ninguém vai apanhar.
É só uma brincadeira. O mestre Gil, ele é muito cuidadoso, ele não deixa as crianças lutarem com adultos. Criança luta com criança, mulher com mulher, né? E aprende ali. E é muito bom porque a arte, toda arte marcial, né? Ou toda luta, ela te ensina a disciplina, né? Então, às vezes, você tem o teu filho, a tua filha que está lá em casa e não é muito disciplinado com algumas coisas, traz ele, porque ele vai aprender alguns valores. Amém? E domingo tem o nosso culto do Fire, que não tem ainda aqui no telão, mas tem o nosso culto do Fire às 9h30 da manhã. E dia 30 e dia 23, né? Deixa eu dar aqui já dia 23 de maio às 20 horas, na próxima sexta-feira, tem o culto de casais, aqui juntamente com o pastor Norton, 4 estações do casamento e com a sua equipe. Então, se você é casado, venha estar junto conosco na próxima sexta-feira, às 20 horas. Vai estar inclusive aqui o pastor Joe fazendo louvor, graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. E no dia 30 e 31, a conferência profética Reconstruindo os Alicerces. O apóstolo Jonas e a apóstola Andressa. Gente, o apóstolo Jonas, ele não tem agenda. Ele está vindo aqui na igreja por uma direção de Deus. Ele veio no passado. Quantos estavam aqui no passado? Levanta a sua mão. Foi bênção? Então se prepara que esse ano vai ser power, vai ser bênção. Esse ano a pastora Andressa vai estar ministrando. E eu fui até num culto, esse ano agora que passou o final do ano, eu fui num culto lá na igreja, lá na IAP, e ela estava ministrando. Gente, pensa numa mulher de Deus. Pensa numa mulher que tem uma palavra poderosa vinda dos céus. E esse ano ela vai compartilhar também, não sei se vai ser domingo ou sábado, mas venha. No domingo à noite vai ser voltado um pouco para líderes, mas aberto também para a igreja, né? Essa conferência, e se eu fosse você, eu não perderia. Porque oportunidades assim de escutar homem de Deus, profetas, são poucas. E essa igreja é uma igreja que tem muitas conexões, muitas alianças, e nós devemos aproveitá-las. Amém? Agora, ao final do culto, tem nosso pastel aqui. Se você quiser nos abençoar o ministério, com todo esse valor que vai ser cobrado ali, nós estaremos fazendo outras coisas no Ministério Jovem e na próxima conferência. Então, se você quiser, ao final do culto tem o nosso pastel. Vai ali, come um pastel, já vai alimentado para casa, porque o alimento espiritual vocês já receberam. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar em pé? Pastor Pedro, vem fazer aqui a oração poderosa aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero aproveitar este momento e orar por aquelas pessoas que participaram online e enviaram seus pedidos de oração. Queria colocar diante da presença do nosso Deus a vida da Marley de Matinhos, que tem pedido oração e tem participado das lives. E todos aqueles que colocaram seus pedidos de oração, queria que a igreja estendesse sua mão e nós vamos estar intercedendo ao Deus Todo-Poderoso. Pai, o Senhor é o Altíssimo que o Salmo 91 nos descreve, Pai. Nos descreve com todo o poder. Sabemos que em Ti todas as coisas podem ser desfeito no nome de Jesus, Pai. Nós colocamos a vida da Marley, Pai, ali de Matinhos, que nos prestigia com a sua presença online, Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o Senhor visite a casa dela com o Teu poder, Pai. Que o Senhor visite a vida desta família, Senhor meu Deus, representada pela Marley. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, visita ela e traz, Senhor meu Deus, as bênçãos do Senhor sobre todos que ali habitam, Senhor. Em nome de Jesus, gera na vida deles, Senhor meu Deus, a transformação
por completa, Pai. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre as vidas da Marley e de todos aqueles que assistiram a live e pedem oração, Pai. Em nome de Jesus, visita os teus filhos, Senhor. Alcança, Senhor meu Deus, a nossa nação. Que o teu poder possa adentrar dessas casas, Pai, e traga paz, traga alegria, traga revestimento, transformação, cura, milagres, prodígios e maravilhas, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, Pai. E esta noite, Pai, eu abençoo a tua igreja, os teus filhos que estão voltando para seus lares, Pai. Leva em segurança, leva eles debaixo da tua boa mão, Pai. Coloca eles debaixo das suas asas, Senhor, e protege, livra de todo mal e de todo perigo escondido, Senhor. Livra das setas malignas, livra, Senhor, de toda obra maligna, em nome de Jesus, Pai. E assim eu declaro, Pai, que o grande amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce e suave consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos vão em paz, em nome de Jesus. Amém? Se o seu coração deseja viver algo novo com Deus, esse convite é para você. Nos dias 30 e 31, nós vamos viver a conferência profética Reconstruindo os Alicerces, aqui na 29 EQ. Serão 2 dias para fortalecer sua fé, renovar sua mente e realinhar sua vida com Deus. E o melhor, entrada totalmente gratuita. Então garanta sua participação e faça sua inscrição através do link. Ah, e não esqueça, convide alguém que precisa estar com você e salve essa data. Te espero lá!